Boa noite a todos e a todas. E aí, o desafio que eu tinha era conjugar as minhas disciplinas de sexta-feira, que é bioética e introdução à teologia, com essa temática da semana interdisciplinar. E eu percebi que seria possível fazer isso a partir de uma questão extremamente importante, a qual eu acho que a igreja não se prepara muito bem para enfrentar, não só para enfrentar, mas para poder possibilitar aos seus membros, às pessoas que compõem o corpo, a habilidade de entender o que isso significa e o que vai significar no futuro, né? E entender que tanto a temática da teologia quanto da bioética conseguem dialogar com esse tema e podem contribuir também para possibilitar que muitos membros da igreja olhem a partir do sermão, a partir dos ensinos, uma igreja atuante, uma igreja que está alinhada com as questões e os problemas do seu tempo, né? Porque é uma dos problemas que eu acho é que a igreja, ela, de uma certa maneira, ela se desvinculou um pouco das questões problemáticas da sociedade, né? Ficamos um tanto quanto fechado dentro das nossas paredes, e aquelas questões que na sociedade representam algum tipo de problema, de dúvida, de questionamento, de insegurança, a igreja não trata isso de forma clara, esclarecedora, né? Então, o que eu quero falar um pouco hoje é sobre essa temática, a ecologia, a igreja e os movimentos ambientais, e entender como tudo isso trabalha, né, como tudo isso está vinculado e pode ser trabalhado a partir da igreja, a partir do ensino, a partir da própria compreensão dos líderes sobre esse tema, né? Bom, e como nós vimos durante toda essa semana, o desengrejamento não tem apenas uma causa, né? Eu acho que foi bastante falado aqui algumas situações, alguns problemas, alguns direcionamentos, algumas questões que acabam fazendo com que algumas pessoas não se sintam acolhidas dentro da igreja, ou que a igreja não consiga responder às suas questões, né? Por N motivos, né? E é preciso compreender que a igreja necessita de ações que atinjam essas pessoas, que voltem a perceber que aquilo que elas entendiam não encontrar mais na igreja está sendo recuperado. Isto é, as pessoas precisam olhar para a igreja e perceber que a igreja tem uma resposta para as suas questões, né? Mas a igreja, ela tem que sair da época da infantilidade, né? Que é tentar dar aos seus membros aquela resposta que às vezes nós damos para as crianças, quando não temos muita paciência, ou quando nós realmente não sabemos responder à criança, né? Que pergunta, mas por que isso é assim? É porque é. É assim porque é assim, né? Ou seja, a gente encerra a conversa sem apresentar efetivamente nenhuma resposta para a questão que aquela criança levantou, ou no caso da igreja, não é apresentado nenhuma resposta ao questionamento que o membro levou até a igreja. Então, precisamos, e isso eu vejo cada vez com maior clareza, que os líderes da igreja estejam habilitados a dialogar a partir destas questões, né? Então, eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso encontrar respostas para aquelas questões. Porque muitas vezes nós estamos respondendo perguntas que não foram feitas. Isto é, nós estamos respondendo perguntas de questões que eram talvez do século passado, que não tem mais nenhuma relevância para hoje, ou seja, não é uma questão da atualidade que preocupa.
ou pior ainda, nos adaptamos ao momento cultural, trazendo respostas que visam satisfazer, né, aí eu vou usar um termo talvez um tanto quanto chocante, a satisfazer uma clientela. E salvo engano, a igreja não está para satisfazer ninguém. A igreja está para apresentar a mensagem da salvação, para que então aqueles que encontram nessa mensagem o respaldo para a sua vida possam entrar na igreja para serem discipulados naquilo que é o evangelho de Cristo, naquilo que é a mensagem cristã. Né? Nós não estamos aqui, a igreja não está para apresentar respostas que visam satisfazer as pessoas, né? Aquilo de acordo com uma exigência da sociedade. Então, e aí é que eu de novo volto a essa temática no objetivo de entender que a igreja tem que possibilitar com que aqueles que se chegam estejam sendo educados, estejam sendo ensinados a partir de uma cosmovisão cristã que vise a dialogar com as grandes questões da sociedade. Né? Nem que para isso a igreja tenha que andar na contramão daquilo que a sociedade coloca como sendo os valores primeiros dela. Né? E eu falo isso porque a partir dessa questão que nós vamos trabalhar, né, é essencial o trabalho da igreja no sentido de possibilitar uma educação transformadora a partir da mensagem cristã. Então a igreja precisa atualizar seu discurso, precisa voltar a conectar-se com os problemas e dilemas da sociedade em nossos tempos. Vivemos uma crise, não é a primeira e não será a última. Nós estamos vivendo uma brutal crise de uma pandemia na qual quase 600 mil brasileiros já perderam a vida. Né? E essa não será a última crise pela qual nós estaremos passando, na qual a geração de vocês também estará passando, e eu ouso dizer que essa não é a pior crise que nós iremos passar. Né? A gente está vivendo uma pandemia terrível, todo mundo muito espantado com tudo que está acontecendo, mas eu posso lhe garantir que essa não será a última e nem será a pior. Agora, a grande questão que fica aqui é o que nós estamos aprendendo disso tudo para poder trabalhar as questões nas quais nós fomos extremamente falhos com isso, e eu falo aqui como igreja, né? Porque a igreja tem que ter uma autocrítica. Né? A igreja ela tem que se autocriticar. Igreja reformada sempre reforma. Essa reforma é uma autocrítica. Eu tenho que me olhar no espelho e comparar o meu reflexo no espelho naquilo que é a mensagem do Evangelho, enquanto igreja. Para poder entender o quanto eu estou com uma imagem pouco refletida daquilo que é o Evangelho. Então, aqui volta à tona essa pergunta: qual é a responsabilidade da igreja? Porque eu preciso entender qual é a função da igreja, qual é a responsabilidade da igreja, qual é aquilo que a igreja deve se vestir para poder enfrentar esses tempos. Eu acho que nós teremos e estamos tendo uma crítica, e ela será maior daqui a algum tempo, com relação aos procedimentos, aos processos da igreja nesse período que nós vivemos. Né? Então, é preciso entender o nosso papel. Né? E um dos grandes problemas que o mundo vai enfrentar nos próximos anos é o problema ambiental. Né? E às vezes você pode pensar, mas essa questão do problema ambiental já vem sendo falado há tanto tempo. Vem se falando há tanto tempo e pouca coisa ou quase nada vem sendo feito.
né? Então, essa questão do problema ambiental, dos dilemas ambientais que nós iremos passar, ele não é um reflexo de algo que está acontecendo nos últimos 5 anos. É um reflexo de algo que está acontecendo há 10, 15, 20, 30 anos, que vem sendo estudado, que vem sendo pontuado, mas nunca se chegou a uma conclusão tão efetiva como o que nos foi apresentado enquanto sociedade e que será apresentado na próxima reunião dos integrantes dos países para o combate ao efeito estufa, em outubro, sobre a situação climática no Brasil, com tantas evidências e com tamanha clareza. Então, se a igreja não conseguir apresentar um diálogo com a sociedade sobre esta questão, através de uma cosmovisão cristã da criação, teremos possivelmente mais cristãos indo buscar essas respostas fora da igreja. Porque pode apostar comigo que os movimentos ambientais irão se fortalecer mais ainda nos próximos anos, irão fazer mais pressão sobre a sociedade, e à medida que aquelas previsões que estão sendo feitas começarem a se realizar por ineficácia dos governos, esses movimentos se tornarão mais robustos, as críticas serão cada vez maiores, e com certeza uma boa parcela da igreja ela irá buscar respostas em outros lugares. Ela irá buscar respostas da onde ela não está tendo, ela irá para outros lugares que mostrarão talvez uma cosmovisão, mesmo não sendo de igreja, mais alinhada com os valores cristãos. Porque eu também não ouso dizer, aliás, que em muitos movimentos não cristãos apresentam na sua praxis elementos mais alinhados com o evangelho do que muitas igrejas. Né? E aí, quando o indivíduo, o cristão, está numa igreja e começa a olhar esses dois mundos que parecem antagônicos, olha, uma igreja que prega a Bíblia e que não vive o evangelho, e uma outra instituição que não está pregando a Bíblia, mas os seus valores acabam resplandecendo aquilo que o evangelho apresenta, obviamente que aquele indivíduo vai se sentir, no mínimo, em dúvida na posição onde ele está. Né? E, de novo, eu coloco isso que eu já tenho colocado nas nossas aulas, tanto na introdução à teologia quanto na bioética, que vivemos uma sociedade complexa, com problemas complexos e grandes desafios se apresentando. Então, essa capacidade dos líderes conseguirem ler essa realidade, né, se comprometerem com essa complexidade, o que implica uma habilitação na capacidade de reflexão sobre essa realidade, ou uma preparação. Então, quanto mais isso acontecer, mais a igreja estará preparada para lidar com essas questões, com esses problemas que, de forma geral, serão problemas vitais para a humanidade. Né? Nós estamos entrando na época, infelizmente, de problemas que são problemas vitais para a humanidade. Não se trata mais de problemas que envolvem grupos X, Y, Z. São problemas que podem colocar em risco a manutenção da vida humana no planeta. Né? Uma pandemia, ela tem essa possibilidade de colocar em risco uma boa parte da humanidade. E quando nós olhamos essa pandemia, apesar do grande impacto dela, ela nem é, de longe, a pior pandemia que poderia ser. Mas se pega vírus extremamente mais potentes que o coronavírus, que dilaceram o seu corpo por dentro, e imagine se um vírus desse consegue uma habilidade de mutação que facilite a sua transmissão como o do coronavírus.
Imagine o impacto global disso. Então, nós precisamos olhar essas coisas com seriedade. A igreja não pode se isentar disso. E ela está se isentando, ela está seguindo por caminhos e que está completamente se alienando dos problemas da sociedade. A igreja está atingindo alguns públicos, né, através de um cardápio, talvez, se especializando em nichos, mas a sua mensagem é uma mensagem da grande maioria, obviamente que eu não estou falando de todos, graças a Deus, mas em boa parte é uma mensagem que não vai mais fazer sentido daqui para frente. Aliás, ela não pode fazer sentido em decorrência daquilo que será exigido de mudança de mentalidade para a humanidade nos próximos séculos. Muito bem. E o problema, então, ecológico. Aqui era só uma introdução, né? Vivemos um momento muito importante com relação à questão ambiental nos anos 90 e começo de 2000, porém o debate e ações governamentais acabaram esfriando nos últimos anos. Então, aquilo que eu havia falado, essa questão do ambiental não é nova, é uma questão que vem sendo debatida, mas ela se esfriou nos últimos anos por N questões, né? Tivemos avanços importantes, mas esses avanços não são perenes se não forem amparados por medidas de políticas públicas persistentes para que não haja regressão. E para isso é preciso uma sociedade esclarecida no sentido da questão ambiental. Se eu não consigo entender o problema de haver desmatamento da Amazônia, de a Amazônia estar pegando fogo, se eu não consigo entender que esse é um problema ambiental que me afeta aqui na região sul, eu realmente não tenho uma sociedade preparada para lidar com a complexidade do problema ambiental. Ela só vai sofrer as consequências do problema ambiental. Ela nunca vai estar preparada para lidar e compreender o problema ambiental, né? E para medidas eficazes, mesmo que medidas anteriores e medidas que venham a ter que acontecer, é preciso que uma sociedade organizada, articulada, não deixe que essas políticas públicas caiam em desuso, né? Ou não permitam essa relatividade da própria legislação. Bom, é muito evidente o aprofundamento da crise ambiental. Nós já estamos sentindo alguns efeitos, como se pode notar no jornalismo, né? E o relatório da mudança climática que saiu agora, do IPCC, ele aponta para isso, que a situação efetivamente da mudança climática ocorre pela ação humana na natureza, né? É pela ação humana em que a temperatura está aumentando e que, se nada for feito, o que se espera é que até o final do século nós estabilizamos no máximo o aumento da temperatura em 1,5 graus, tá? Esse seria um limite aceitável para que, apesar de ainda haverem consequências desse aumento, essas consequências pudessem ser trabalhadas, né, de uma certa maneira. O estudo realça, como eu falei, a influência humana no aquecimento do planeta num ritmo sem precedentes nos últimos 2.000 anos. Então, você tem aqui, não vou entrar em detalhes, mas os gráficos que mostram. E esse relatório é feito com base em estudo de mais 700 cientistas ao redor do mundo. Esses dados são compilados, analisados, avaliados, e aí se tira esse relatório. Então, alterações causadas pelas emissões de gases de efeito estufa no passado e no futuro serão irreversíveis daqui a pouco tempo. As mudanças mais destacadas serão em oceanos, geleiras e nível global do mar, tá? Então, regiões inteiras, tanto no Brasil quanto na Europa, vão sofrer desertificação, o aumento de temperatura em várias regiões será bastante elevado e, assim, vários problemas ao redor do mundo. Prevê-se que esses efeitos continuem em longo prazo, pelo menos no resto desse século, afetando o ecossistema dos mares e pessoas que dependem deles. E aí terá que haver um plano para a mudança da base energética que nós temos, e agora essa mudança ela tem que acontecer, não é uma questão de opção, ou seja, eu tenho que sair da base carbono e metano, eu tenho que parar de expelir gases de metano e carbono,
para substituir essa fonte de energia por uma fonte de energia alternativa e desenvolver tecnologia para captura de CO2 e apreensão de CO2 nas camadas mais profundas da Terra. Deixa eu passar um pouco mais para frente. Aqui só vou falar sobre o Hans Jonas. O Hans Jonas é um filósofo que trabalhou muito a questão ambiental. A questão ambiental na bioética tem uma raiz muito antiga, né? E ele nos alerta para o princípio de responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade para com as gerações futuras. Isto é responsabilidade para a manutenção de uma vida autêntica humana. Em outras palavras, dessa forma devemos garantir hoje a possibilidade de vida humana digna no futuro, né? E aí, alguns fatores que nós precisamos quebrar, alguns paradigmas. E esses paradigmas, eles podem e devem ser trabalhados a partir do sermão da igreja, contextualizado com a mensagem cristã. Primeiro fator é que precisamos quebrar o paradigma do crescimento constante. Da forma como a sociedade, o mundo cresce hoje economicamente, não é possível mais. Eu tenho que mudar minha base energética, eu tenho que mudar minha base de crescimento para que a sociedade venha a ser uma sociedade que possibilite uma vida futura. E esse é o paradigma de crescimento e progresso individual nos moldes de pensamento hoje. E é por isso que eu faço aqui essa crítica numa mensagem evangelística que promove essa compreensão equivocada de que o cristão é aquele que se apresenta como um vitorioso no âmbito materialista. Isto é, quanto mais espiritual eu sou, mais abençoado materialmente eu sou. Esse paradigma, essa mensagem equivocada, ela tem que mudar nas igrejas. E as igrejas que continuarem com essa mensagem, elas só estão incentivando a questão do consumismo, a questão de você ter que viver em prol de mudar os seus paradigmas do que é aceitável. Eu preciso de uma casa maior, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de um celular de última geração, e tudo isso tem que ser progressivo. Isso é insustentável. Não tem como a natureza sustentar materialmente essa evolução materialista que nós vivemos. E a mudança de mentalidade que precisamos é a concepção de progresso acumulativo e progressivo. Eu estou trabalhando nessa argumentação, que obviamente não tem como eu fechar agora aqui, mas a ideia básica é essa. E aí você já vai encontrar, e por isso que eu falo que a igreja tem que trabalhar essa questão, porque eu já tenho correntes de pensamentos ecossocialistas que trabalham conceitos muito próximos do que é a mensagem cristã. Tá? É preciso rever todo o nosso processo de produção e consumo. É preciso rever nosso processo ético de valorização social pelo consumo e capital. Mas isso não pode ser apenas uma ação individual, mas da sociedade. Tá? E aí eu quero trazer, então, para essa ecoteologia, uma teologia pública, ou seja, eu preciso dialogar com as questões da sociedade. E essa teologia, a teologia é o exercício de refletir, elaborar, explicitar, utilizar a razão iluminada pela fé. Já a ecoteologia consiste em pensar a fé no horizonte da consciência planetária. Essa se caracteriza como a redescoberta de que o mundo se torna um todo, o ser humano é membro da Terra e deve assumir a responsabilidade pelo futuro do planeta habitável. Socialmente e cientificamente, o ser humano, no decorrer dos últimos séculos, se desassociou da natureza. Nós olhamos o ser humano como algo separado da natureza. Esse é um dos maiores erros. O ser humano não é separado da natureza, o ser humano depende da natureza. E é nossa ação na natureza que provoca, ou não provoca, dependendo como agimos, pandemias como essa que nós estamos vivendo e problemas futuros. E aqui eu já falei um pouco sobre essa questão de limitar os riscos do aquecimento global em 1,5 graus. E o papel da igreja e da teologia, conduzir uma mudança de mentalidade, uma metanoia. Eu preciso trabalhar na questão de mudar a mentalidade das pessoas da forma como nós somos criados. Nós somos criados numa sociedade capitalista que incentiva o consumo, incentiva estarmos lutando por cada vez ter mais coisas materiais na nossa vida. E
que isso não tem fundamento no Evangelho de forma alguma. Contribuir para a manutenção da vida humana no planeta. E entender que nós temos essa responsabilidade pela manutenção do planeta, da vida no planeta. E aqui eu só trago para finalizar, então, a criação. Deus viu que era bom, né? Em Gênesis 1, 24 e 31. Eu acho que já estourei meu tempo, tentei falar o mais rápido possível, mas é isso. Obrigado.